Olá pessoal, tudo bem? 11 horas da manhã do dia 1º de novembro. Esse monte de 11 fazendo parte da nossa história. Enquanto vocês vão entrando aqui e eu vou receber super bem todo mundo, eu vou fixando o comentário do que a gente tá fazendo aqui hoje. Novembro Laranja, campanha nacional de alerta sobre zumbido, misofonia e hiperacusia. E esse ano, muito melhor do que os anos passados. Vamos lá, enquanto eu recebo vocês, vou dando um oi, a gente vai se preparando para tudo que vem por aí. Olá, Nena Silva, Paula Robles, 4 outros aqui, não sei quem entrou junto aqui. Walter Cune, tudo bem? Vanessa Gutierrez, Davi Bittencourt, tudo bem? Souper Andrade, Maria Núbia, Marcelo Costa dos Santos, Luciana Borsato, querida, tudo bem? Beli Aguiar, Magdazinho, Juliana Tadeu. Se eu não estiver falando o nome de alguém, é que o Instagram juntou aqui. Todo mundo junto. Kátia Tasqueto, tudo bem, querida? Lages Nogueira Araújo, bom dia. Dedalila Borges, tudo bem? Comar Elisa, Patrícia Sens, Maria Núbia, Ana Maria Furno Simões, Julipe, Marcela Silva, Tainana, Otorrino, tudo bem? Sempre bem-vindos. Edilson, Lenas, doutora Ana, querida, tudo bem? Marina Fac, Marcela Silva, Casimiro, bom dia. Bem-vindos, Jaci, querida. Eu vou falar de você, viu? Robson Gurgel, Casimiro. Rosemary, querida, que bom que você tá aqui. Que bom, deixa eu ver aqui se você treinou. Você pode treinar aquilo que a gente combinou. Adriela Lisboa, Ronaldo Vetti, vamos lá. Alex, querido, tamo juntos, é isso mesmo. Quanto mais gente junto aqui, melhor, porque esse é um movimento de todo mundo. Pra lá de inclusivo. Ai, quantos corações lindos, que delícia. Auri Cícero, Bruno Serrasqueiro aí de Portugal, tudo bem? Que bom. Damasco Daniele, Ivone Godoy, Jefferson Vilarim, Virgínia, tudo bem, doutora? Bom, vamos lá. A gente está aqui hoje inaugurando Novembro Laranja, uma live diferente das que vocês estão acostumados a me ver fazer no grupo de apoio, né? Lá no Zumbido no Ouvido, e a gente vai deixar rolar aqui. Então, o que eu quero minimamente conseguir fazer com vocês hoje? Um histórico do Novembro Laranja para que vocês entendam de onde vem esse movimento e por que e para que vocês estão fazendo parte disso. E eu quero também falar que em alinhamento esse ano com a pesquisa científica que a gente conseguiu finalmente publicar depois de anos e anos de trabalho e um monte de resistência, a gente conseguiu publicar aí num jornal internacional, mostrando os primeiros casos de cura, que a gente já sabia há anos que existiam, mas a gente tinha um passo a passo para fazer, para convencer a comunidade científica, né? E quando a gente pensa em convencer a comunidade científica, você tem que pensar em convencer do mesmo jeito céticos, hipopótamos, paredes. Quando você acha que você tem argumento para tudo isso, aí você publica, senão é muita resistência. Então, uma vez que a gente conseguiu, então, mostrando por que veio todo esse trabalho aí, a gente resolveu fazer um Novembro Laranja focado nos casos de cura. Então, todas as lives que a gente fizer esse ano, nós vamos mostrar para vocês pessoas que se curaram ou do zumbido, ou da misofonia, ou da hiperacusia, ou tudo junto e misturado. E hoje, nessa live inaugural, eu vou ser esse próprio caso. Ou seja, eu vou me entrevistar com as perguntas que eu vou fazer ao longo do mês para todos os outros casos. Então, vocês vão entender
super bem o que vocês estão fazendo neste movimento do qual vocês são parte e que a gente espera muito, com a ajuda de vocês, que a gente possa crescer, tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês, para mostrar aqui algumas coisas que ficaram bem bonitinhas, bem gostosinhas da gente ver. E lá vou eu de novo tirar vocês aqui do suporte para mostrar. Vamos lá, vamos inverter aqui para vocês verem um pouquinho do histórico do Novembro Laranja, tá? Então, campanha nacional de alerta ao zumbido, misofonia e hiperacusia, e esse é o logo novo desse ano, porque até o ano passado nosso logo só incluía o zumbido. Então, dentro desse meu movimento pessoal e profissional, a gente criou um logo novo também, tá? Então, ó, a campanha nasceu em 2006, nasceu com esse nome, Campanha Nacional de Alerta ao Zumbido. Tá? Em 2006, foi uma ideia minha, um desses insights que a gente tem. Eu sempre brinco com quem me conhece que eu não consigo descansar, porque quando eu descanso, eu vou lá para a rede, faço um movimento, daqui a pouco me vem uma ideia e eu me rendo à ideia. Então, o primeiro Novembro Laranja, nós fizemos aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Contratamos uma equipe para organizar uma caminhada, foi muito bacana, a gente juntou quase 500 pessoas, todo mundo com a camiseta, levando esse nome pela primeira vez. E foi também nessa época que eu fiz, junto com esse lançamento da campanha, o lançamento do livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura. Porque o meu caso tinha sido em 99, que eu já vou explicar melhor, e o segundo caso que veio para minha ciência foi em 2006, ele era de 2002, não me falou nada, ficou quietinho e sem querer eu soube dessa cura em 2006, eu falei, agora vai, né? E foi. Então foi um ano marcante para mim porque veio com esses dois marcos, né? O primeiro livro falando de cura de zumbido, dedicado à população, e a primeira campanha voltada para a divulgação do zumbido. Bom, vamos voltar lá. Em 2009, a gente começou a fazer movimentos de viagem para as principais cidades capitais aqui do Brasil. Então eu ia com uma estrutura organizada, com apoio, dar uma aula à tarde para o público da cidade X, foram várias, e à noite para os profissionais da cidade X. Então o que eu fiz? Uma conexão, ou tentei pelo menos, uma conexão entre o público que sofre na cidade X e os profissionais daquela cidade. E daí eu ia embora, voltava para a vida, né? Então a gente fez bastante isso em 2009, 2010, divulgando a campanha que saiu do Ibirapuera e estava indo lá para outras partes do Brasil, sempre presenciais. Enquanto isso, aqui a gente fazia no Parque Vila Lobos, nas praças, a gente fez em shoppings, a gente não cansava de fazer coisa, né? E daí, vamos voltar aqui, uma outra etapa veio em 2012, quando a gente começou a fazer esse crescimento, chamando a campanha nacional de alerta ao zumbido de Novembro Laranja. Por quê? Porque o Outubro Rosa sempre foi a minha inspiração. Eu sempre mirei em algo melhor e maior e falei, um dia eu quero chegar lá. E tomara que um dia a gente chegue lá mesmo, né? Essa campanha que todo mundo conhece internacionalmente e que leva tantas mulheres a se cuidarem e fazerem os seus exames de rotina, né? Agora, zumbido, misofonia e hiperacusia não matam como câncer de mama e eles não têm o mesmo apelo de divulgação, o apelo de indústria farmacêutica, de apoiador, de patrocínio. Não tem. São todos esses anos e a gente já viu que a nossa realidade é diferente. Por outro lado, como faz parte da minha personalidade ser um pouco metida, que quem me conhece sabe, né? A gente, quando entrou no calendário, no Novembro Laranja, a gente era o único assunto que não matava, né? Então não tem apoio, mas a gente estava no calendário para ser visto
porque as pessoas que sofrem desses sintomas precisam de ajuda, né? Então, dentro desse lado metido, a gente foi para as cabeças. E a partir de 2017 que a gente incluiu a misofonia e a hiperacusia, né? E daí a gente foi para o meio digital também, seguindo tendências, e daí em 2018 a gente registrou o Novembro Laranja como um produto aqui do Instituto Gran Sanchez, que é o chapéu. Eu visto vários chapéus, mas o que eu mais visto realmente é o do Instituto, que acabou virando a fonte de todas essas ações, tá? Então vamos lá, vou baixar aqui para vocês de novo, vamos ver onde que a gente tá. Então, por que que a gente juntou zumbido, misofonia e hiperacusia? Porque a união é força, né? Zumbido, misofonia e hiperacusia são todos incômodos com sons. Deixa eu falar para vocês que é mais fácil de ver as letrinhas. São todos incômodos com sons. Zumbido é um som incômodo que tá lá dentro. A misofonia é um incômodo com sons que vêm de fora para dentro, são baixos, porém repetitivos e provocam acessos incontroláveis de raiva. Ninguém fica inerte a um som quando tem misofonia. Não é simplesmente não gostar, é ter um acesso incontrolável, geralmente de raiva. E essas pessoas sofrem tanto quanto as pessoas com zumbido. E a hiperacusia, que também é um incômodo com sons que vêm de fora para dentro, mas que incomodam por causa do volume. Não é porque eles são repetitivos. Então é aquele gesto típico de tampar a mão ou de pedir para baixar o volume, tá? Então todos eles são muito parecidos no que acontece no ouvido e no cérebro de cada um deles. Cada um desses sintomas pode aparecer sozinho na pessoa ou fazendo parte da quadrilha do ouvido, que foi o termo carinhoso que a gente tentou colocar para quando os sintomas aparecem, hashtag tudo junto e misturado. Milhões de pessoas sofrem com cada um deles e, na minha cabeça, como otorrino, o tratamento para um deles pode ajudar o outro sintoma também. Então não tem por que não integrar os três na mesma campanha. Olha que figura forte, tá? É o ouvido incomodando e mesmo que você queira tampar com a sua mão, não dá para deixar de perceber, tá? Bom, e o que o Novembro Laranja quer? Conscientizar. Essa é a ideia, informação de qualidade. Todo mundo sofre menos a partir do momento que tem informação de qualidade, que mais pessoas entendem e acolhem. Motivar profissionais de saúde, gente, pelo amor de Deus, otorrinos, fonos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e todas as outras especialidades médicas, psiquiatras, endócrinos, neuros, todos podem ter um papel com essas pessoas. E incentivar divulgação. Vocês ajudam muito se vocês divulgam Novembro Laranja. Dá uma olhada na vibe de quando a gente era aqui, ó, as primeiras campanhas com a placa na mão, nos parques, nas praças, atendendo pessoas. A equipe linda, sempre foi linda, sempre foi. Pessoas que fizeram a diferença na gente, na nossa equipe, muitas pessoas queridas. A gente na favela de Paraisópolis, uma das vezes, a gente aqui, ó, também a equipe, todo mundo sorrindo, nós somos poucos, mas a vibração é enorme. Ajudando a tirar zumbido, fazendo lavagem de cera na população carente, ou tirando bichos, insetos do ouvido, coisas que a gente não acredita. A nossa equipe aqui fazendo um Novembro Laranja em Salvador, junto com uma equipe maravilhosa de médicos e fonoaudiólogos, tá? Tudo lindo, tudo lindo. A gente sempre gostou muito desse trabalho. E o que a gente tem esse ano? Todo mundo pode baixar os folders que explicam sobre zumbido, sobre misofonia, sobre hiperacusia, sobre tontura,
sobre trauma acústico, download para qualquer pessoa, inclusive que queira fazer ações de divulgação nas suas cidades. E as nossas plaquinhas criativas, que eram a nossa paixão, tem tudo a ver com laranja. Quando me perguntam por que laranja, Tani, é força com alegria. Plaquinhas para tirar foto, seja imprimir, colocar de algum jeito. Olha lá, eu amo ouvir, eu protejo meus ouvidos, eu cuido da audição, eu curto Novembro Laranja, eu amo laranja, Novembro Laranja, eu apoio você. Tudo, show misofonia, show hipersensibilidade, show zumbido. Esse é o nosso jeito de ser e de brincar. Mas vocês já sabiam disso, né? Então tá tudo aí disponível para vocês. E eu vou só... Estão gostando? Eu vou só mostrar mais uma coisinha aqui. O quanto a gente conseguiu engajar pessoas aqui a partir do momento que a gente foi para o meio digital, né? Na Itália, na Inglaterra, na França, em muitos países, né? E a gente convida todo mundo, quem tiver uma ideia para ajudar a campanha a crescer ainda mais, a gente vai adorar saber, as mentes se iluminam, né? Quando elas estão juntas e elas têm propósito, tá? Então, se você não tiver nenhuma ideia, a gente vai dar ideias simples para todo mundo poder participar, porque esse movimento é nosso, tá? Você pode divulgar para os seus contatos ou para os funcionários da sua equipe, para a população, do jeito que for. Você pode fazer vídeos, você pode se vestir com uma roupa, um acessório laranja, você pode usar a hashtag em qualquer coisa que você postar nesse mês. Você pode iluminar alguma coisa com luz laranja, dentro ou fora da sua casa, da sua empresa. Você pode usar um lacinho laranja ou fazer, olha que lindo esse que a Jaci fez pra gente, né? Você pode comunicar de uma maneira na sua empresa, na sua sala, no seu consultório, né? Você pode mostrar para o planeta que você está sintonizado. E sintonia é uma vibração muito forte, né? E por que você pensaria em ajudar a gente, o Novembro Laranja, né? Se você tem ou se você não tem zumbido, ou misofonia, ou hiperacusia, você põe seu coração para trabalhar, você participa de uma ação social, você gera mais empatia com seus funcionários, com a população, você amplia a sua visibilidade, você faz a diferença na vida de pessoas que talvez nunca você tenha pensado antes. E você vira alvo da nossa gratidão. Pode ser até que isso não seja importante para você, mas para a gente é, tá? Então sabe o quanto a gente quer de você? Nadinha. A gente quer o seu apoio de divulgação. Nada financeiro, ninguém precisa gastar dinheiro com a nossa campanha, tá? Então a gente quer... Para terminar essa apresentação, vale a pena, de fato, mostrar quem está por trás disso. É o Instituto Gansanches, é o chapéu que eu me orgulho. A gente tem no sangue, na veia, na mente, no coração, inovação, pioneirismo e experiência. Então, nosso propósito é recuperar a saúde e qualidade de vida de pessoas com zumbido e hipersensibilidade auditiva por meio de tratamento personalizado, pesquisas e campanhas de conscientização. O Novembro Laranja é apenas um deles. Para quem ainda não conhece a gente, nossos valores estão todos escancarados. Paixão pelo trabalho, gratidão sempre por tudo que a gente consegue. A mente para lá de aberta para tudo quanto é ideia ou pensamento que se mostrar com valor. Empenho sempre com alegria é a força do laranja. Motivação pelo desafio, se não fosse isso, a gente já tinha desistido. O olhar integrativo que olha tudo do corpo e além do corpo.
tratar as pessoas de forma personalizada e não generalizada, senão não dá para acreditar em cura do zumbido, se não for cada um com o seu caminho. Empatia, mas sempre com firmeza. O paciente tem que fazer parte do processo de tratamento dele. E não menos importante, algo que sempre me moveu, trabalho de equipe, porque cada um tem algo de diferente e complementar para acrescentar dentro do trabalho de equipe. É muito legal a gente ver pessoas com opinião diferente da nossa. Beleza? Então agora que já foi essa parte, vamos a essa questão da gente mostrar os casos de cura e com muito orgulho a gente vai começar com o meu. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de me ouvir falar aí salpicado por aí pela internet, nas lives mesmo, etc. E hoje a gente vai dar um outro foco. Um outro foco é o enfoque do Novembro Laranja, tá? E ó, pro bem de todo mundo, deixa eu ver aqui, pro bem de todo mundo, ai que bom, olha, eu tô vendo a vibe aqui diferente, ó. Eu nem vou fazer isso, mas eu vou avisar o que eu vou fazer. Eu não vou fazer agora na minha, mas nas outras eu vou fazer. Eu vou desativar os comentários na hora que o caso estiver sendo explicado, para que todo mundo fique ligadíssimo no que o caso tem para falar para cada um de vocês, tá? Hoje o caso sou eu, então a gente vai flexibilizar. Bom, a primeira pergunta que todo mundo vai receber é: como era o seu zumbido? Detalhe, deixa eu voltar um pouquinho. Nas lives do Novembro Laranja, ninguém vai fazer propaganda de profissional, de remédio, de aparelho, de produto. É ponto pacífico, é questão de honra. A gente quer manter a credibilidade da campanha. Zero propaganda. Então, quando vocês forem assistir os casos de cura, vocês não vão saber quais casos passaram por mim, quais casos foram de outros profissionais. Isso é para preservar a credibilidade. Então, agora sim, vamos lá. Como era o seu zumbido? Então, o meu era só do lado esquerdo, parecia um som modulado. Eu vou imitar com a boca. Era algo assim, ó, puxando pela memória. Era algo assim. Era um negócio, era um tom puro com oscilações instáveis, imprevisíveis, tá? Por quanto tempo você teve zumbido? Então, eu tive por 2 meses. Acreditem, foi suficiente para eu tirar um monte de lição disso, que eu vou contar mais tarde. Entre 0 e 10, quanto que ele te incomodava na época que ele existia? O meu, acho que ficou algo entre 3 e 4. Por quê? Porque ele apareceu, primeiro, na vigência de um luto que eu estava vivendo, e ele era mais importante para mim, ele roubava a cena. E segundo, quando o meu apareceu, eu já trabalhava com zumbido há 5 anos, já tinha atendido um monte de paciente grave, já tinha me frustrado um monte, porque eu queria acabar com os zumbidos alheios, só sabia a parte física, aliás, eu só tinha olhos e ouvidos para a parte física do zumbido, e daí eu fui ter um zumbido num contexto completamente emocional. Então, além do luto roubar a cena, o meu primeiro pensamento com o zumbido foi: gente do céu, eu não posso ficar que nem os meus pacientes. Então, de alguma maneira, ele foi abafado e ficou nessa nota entre 3 e 4, tá? No que ele atrapalhava ou preocupava na época?
ele atrapalhava um pouco para dormir. Por quê? O meu dia a dia era tão agitado. Na época eu nem media zumbido, não sabia ainda fazer isso, mas eu suponho que ele fosse ou baixo ou fácil de mascarar, porque durante o dia, com a atenção na correria, eu nem tinha um para ele, como muita gente. Mas toda hora que eu deitava para dormir, ele estava lá na minha orelha esquerda. Então eu demorava um pouco mais para dormir, esse era o meu incômodo. A preocupação foi de, gente, o que será que esse zumbido está fazendo na minha orelha? Fui fazer toda a investigação que eu preconizo para todo mundo, o exame de audição, exames de sangue e um exame de imagem, fui fazer tudo super normal. E foi com essa cabeça de quem só pensa no físico e achava que emocional era só para pessoas que tinham enxaqueca ou gastrite. Gente, olha que cabeça limitada que eu tinha, meu Deus. Eu nunca que eu ia pensar que uma questão emocional poderia gerar zumbido e qualquer outro sintoma, né? Então, dentro disso veio a preocupação, o que de físico eu tenho? E só depois de um monte de exame normal é que passou pela minha cabeça, assim, de leve, que de repente poderia ter a ver com o falecimento da minha mãe, né, com o luto que eu estava vivenciando. Então, assim, eu fui uma tapada na época, uma tapada. Eu precisei de muitas provas para acreditar que eu, cética, estudante, pesquisadora de zumbido, estava tendo zumbido na minha orelha depois de 5 anos de experiência, tá? Por nenhum dos motivos que eu pesquisava nos meus pacientes. Bom, o que eu fiz para melhorar do zumbido, tá? Uma vez que caiu a ficha que o componente do meu zumbido de fato podia estar atrelado ao meu emocional, eu fui para terapia, não pelo zumbido, para aprender a lidar com uma perda que doeu no coração. Ainda dói quando eu falo, e hoje é dia 1º de novembro, amanhã é finados. Sempre é algo que esse contexto volta para minha vida, embora, claro, de maneiras diferentes ano a ano. Mas eu fui levar essa questão da frustração, do luto, né, do abandono, porque foi muito essa sensação que gerou em mim. Fui para terapia. Encontrei lá na terapia a minha cara metade profissional. Incrível como o universo leva a gente para as pessoas certas quando a gente está de peito aberto, tá? Então essa psicóloga fez comigo assim um upgrade em 5 meses que eu nem sei dizer, né? Eu não posso dizer nomes aqui, mas ela sabe que eu amo de paixão, sou grata eternamente. Mas em algum momento nesses 5 meses de terapia, o zumbido sumiu, né? Então, lenta e gradativamente, ele foi me chamando menos atenção, até que um dia eu falei, mas cadê? Né? E foi mais ou menos com essa duração de 2 meses que ele ficou. Faz quanto tempo que você não tem mais o zumbido? Exatos 21 anos. Foi o ano que ele chegou, 1999, foi o ano que ele chegou por causa da morte da minha mãe, foi o ano que ele foi embora e não voltou para minha orelha. Então, hoje eu me acho a pessoa, a profissional perfeita, entre aspas, para entender o quê? Que o emocional tem sim poder sobre o ouvido, diferente do que eu pensava na época. Então, revi conceitos e que a cura pode existir e eu me considero um caso de cura, tá? E olha que ironia do destino. Apesar de eu ser um caso de cura, eu não entrei na minha pesquisa publicada. Porque, como já disseram antes de eu fazer a pesquisa, que talvez o meu caso não tivesse mérito. Olha o que eu ouvi de um pesquisador nos Estados Unidos. Talvez o meu não tivesse mérito,
porque teoricamente zumbidos de menos de 3 meses podem sumir espontaneamente. Bom, fiquei pensando, se eles podem sumir, quem disse que zumbido não tem cura? Primeira coisa, se eles podem sumir espontaneamente. Mas a questão é que o pesquisador tem um ceticismo enraizado, irritante, eu entendo porque eu já fui assim, irritante, de menosprezar tratamentos, a menos que você prove por A mais B mais C mais Z, até Z, que eles de fato fazem efeito comparado com placebo. Então não é mais a minha cabeça, eu não pertenço mais a esse ceticismo, né? Mas enfim, de qualquer jeito, eu não me incluí na minha pesquisa, ela para aumentar o rigor de convencer céticos, hipopótamos e paredes com a mesma atuação, a gente só incluiu pessoas com mais de 3 meses de zumbido e que já estavam sem o zumbido há mais de 6 meses. A gente foi muito rigoroso, tá? Então espero que realmente a gente consiga movimentar isso tanto aqui no Brasil quanto do ponto de vista internacional. Bom, e a última pergunta que eu vou fazer para todo mundo, que vocês vão ouvir agora, é: o que mudou na sua vida depois de melhorar do zumbido? Eu sou outra pessoa, mas eu não sei se eu posso atribuir isso somente ao zumbido, porque como ele estava muito atrelado à morte da minha mãe e eu fui para terapia e melhorei de ambos, eu desapeguei dessas duas coisas, 2 fatos marcantes, com um processo só, que foi o autoconhecimento. Eu não sei dizer o quanto minha vida mudou para melhor por causa da melhora do zumbido ou por causa da melhora do entendimento do papel da morte da minha mãe, né? Mas então, hashtag tudo junto e misturado, eu vou responder essa pergunta, tá? Eu era cética, deixei de ser. Isso não tem preço. Isso é um caminho só de ida. Eu só acreditava na questão do físico e embora eu ainda acredite, eu veja conexões do ouvido com vários órgãos do corpo ao mesmo tempo, eu passei a reconhecer assim, em fração de segundos, reconhecer os pacientes que têm histórias parecidas com a minha. Seja porque perderam a mãe, perderam o pai, perderam alguém mais da família, perderam um animal de estimação, perderam um emprego, perderam qualquer coisa que eles achavam precioso. É assim. E quantas vezes eu me abri, eu fiz um parênteses, colocando uma questão pessoal minha na consulta alheia, e eu vi no semblante das pessoas uma mudança que eu nem sei descrever, né? Porque eu contei o meu lado, a minha história. Então isso não tem preço também, né? Eu passei a reconhecer que o corpo fala. Ele fala, não é só desse jeito que dizem que ele fala, qual é a postura que você adota, né? Qual é o movimento que você adota. Ele fala através dos sintomas. E a gente, médico, é treinado para abafar sintomas. Você tá com uma dor de cabeça, qual é o analgésico que você vai tomar? Você tá com zumbido, qual é o medicamento que você vai tomar? Você tá com dor de barriga, qual é o remédio que você vai tomar? A gente é criado assim. E tudo bem, faz parte, essa é uma parte da medicina. Mas a outra que eu aprendi com o zumbido é o que esse sintoma tem para falar pra gente. É por que ele veio, qual é a conexão e para que ele veio, para onde ele vai me levar, o que eu vou fazer de diferente, gente. Porque se eu não fizer nada de diferente, não dá para esperar que o zumbido suma, que a dor de cabeça suma, que a dor de barriga suma e não volte mais. Eu preciso mudar alguma coisa.
Então, entender como médica, depois do meu zumbido, por que e para quê, do passado para o zumbido, para o futuro, também não tem preço, né? Enfim, e daí, outra conquista que veio para ficar para sempre foi a consciência da espiritualidade. Teve muito a ver com esse despertar pelo luto, quando eu me interessei por saber. Agora, para tudo, dá um intervalo na vida que eu estava acostumada, vamos enxertar um conhecimento. Aonde a minha mãe tá, como ela tá, e pronto. E o interesse virou. E como eu aprendi com isso, né? Então, amei esse caminho. E aí, como a vida é muito generosa quando a gente está aberta, eu vou dizer que a minha mãe oficial se foi e eu ganhei uma segunda mãe. E talvez ela esteja nos assistindo agora. Porque amor de mãe nunca acaba, nunca, né? Essa segunda mãe, na época, era minha sogra. A minha mãe e a minha sogra sempre se deram bem, né? Elas gostavam de ver os filhos como casal, né? Bom, essa sogra, a hora que a minha mãe morreu, virou a minha segunda mãe em todos os sentidos, né? Ela sempre foi presente. O filho dela saiu da minha vida há 13 anos, né? Eu tenho gratidão, muita gratidão pelos momentos que eu vivi com ele, porque se não fosse por isso, eu não teria 2 presentaços do universo, né? E como se não bastasse, também olhando para trás, revisitando o meu passado, eu comecei a namorar o filho dela no mesmíssimo ano que eu comecei a estudar zumbido, né? Que foi 1994. Então, ele saiu da minha vida no campo afetivo, deixou 2 presentes memoráveis e a minha sogra nunca saiu da minha vida, né? Inclusive ontem, véspera do Novembro Laranja, ela foi me fazer uma breve visita para me dar de presente esse par de brincos, que eram dela, não é que ela comprou para mim, eram dela, e eu fiquei me imaginando a minha sogra, que sempre pareceu uma pessoa de cores neutras, né? Usando um brinco de pressão laranja há muitos anos atrás. Quer dizer, olha que cabeça. Então, ontem, para comemorar a chegada do Novembro Laranja, ela me deu esse par de brincos e eu prometi que eu ia usar. E aqui estou eu, né? Dando valor para quem dá valor pra gente. Então, Dona Neuza, beijo eterno no seu coração. Enfim, deu para saber, por essa longa lista, que melhorar do zumbido, encarar o papel que ele veio fazer na minha vida, transformar, lidar, ressignificar, acho que essa é a palavra que eu fiz. Eu ressignifiquei a pessoa Tani, a profissional Tani, o zumbido em si, a espiritualidade, como a vida é tão mais ampla do que o que a gente acha e como a gente é pequeno nesse mundo. Mas sintomas podem ter esse papel de avisar a gente, de conectar a gente com coisas que você não imaginava antes, né? Então hoje eu, que já fui cética, me considero num degrau diferente. Hoje eu olho para trás e eu adoraria incluir todos os céticos que não tiveram as oportunidades que eu tive dentro desse contexto, para ver se de repente cada um deles pode experimentar essa vibe nova e gostar. Quem sabe, né? Mas aos pouquinhos a gente vai levando essas informações e agora tenho certeza que vocês aí que estão com a gente ao vivo nessa vibe deliciosa,
e que vão estar depois, mais tarde, quando ela for postada, vocês vão ter outro nível, outra força, outra vontade de ajudar o Novembro Laranja a deslanchar, porque tá aí um movimento que todo mundo só tem para ganhar. Profissionais, público, parentes, qualquer pessoa que goste de fazer o bem, qualquer ser humano, tá bom? Então agora eu vou interagir aqui um pouquinho, eu peço desculpas de não ter prestado atenção o tempo inteiro, mas vocês viram que eu tinha que tirar mensagens de mim para vocês. Fui tomada pela emoção várias vezes, eu sei que eu só demonstrei umas 2, mas enfim, foi bom demais, tá? Então vamos lá, Paulinha, estou emocionada aqui, você é sensacional, obrigada querida, gigante, linda a sua história, parabéns, obrigada, doutora, sempre nos emocionando, como a gente se conecta, né? Uma outra coisa que eu mudei também, que só tá me vindo agora, eu sempre congelei o meu coração com tanta facilidade, gente, o cabeção aqui sempre botou o coração no freezer em 2 minutos, que sempre foi meu mecanismo de defesa. Eu nunca me expus muito. E é incrível, incrível a mudança que eu tive, aí já não mais pelo zumbido, mas por causa da pandemia, que foi outra dor para todo mundo e muitas dores alheias chegaram em mim. E eu conectei de uma maneira tão forte que aí nasceu a versão live do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, que é outro chapéu que eu visto com muito amor. E desde essa renovação, essa outra renovação, que é de junho de 2020 para cá, eu tô demonstrando muito mais sentimentos, eu tô me expondo e vendo como a gente conecta coração com coração. E isso é muito mais gostoso e forte do que cabeção com cabeção, não é? Então agradeço as palavras de vocês. Para quem é do bem, o universo conspira o bem, que assim sempre seja. Coração, é isso aí. Top, que bom, gente, que bom que vocês estão gostando. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, que eu já errei alguma coisa. Então hoje a gente não vai responder aqui perguntas sobre os zumbidos de cada um, né? Isso, o Novembro Laranja tem outro sentido, a gente vai mostrar de uma outra maneira. Eu espero que vocês aproveitem e me compreendam. Já deslanchou o Novembro Laranja, Deus lhe abençoe. As palmas, estou amando, que bom, você é muito verdadeira. Mentiras ficaram no passado, que bom que você percebeu. Doutora, hei de me curar e testemunhar com a senhora e o grupo. Claro, Lucas! Pega essa energia, põe dentro de você. É isso aí, eu vou adorar tantos depoimentos quanto tiverem. Parabéns, feliz por ter conhecido o seu trabalho, decidido estudar zumbido. Tati, feliz por ter você também. Que maravilha, esse Novembro Laranja tem tudo a ver comigo, gosto muito da cor laranja. Aí, ó, você que nem eu, mistura laranja com alguma coisa, então fica tudo lindo. Parabéns, o mundo seria bem mais empático se houvessem profissionais iguais a você. Existem sim, eu não sou a única, fico feliz, mas existem. Show o seu relato, doutora, bom domingo, bom Novembro Laranja, isso aí. A pandemia está nos fazendo trabalhar nossa expressividade. Excelente! Parabéns, sua história é motivação para muitos. Isso é maravilhoso. Mari, querida, tudo bem? Adorei toda a sua história. Em breve também irei me curar. É isso. Estamos conectados, todos no caminho da cura. Muito bom, Davi. Feliz Novembro Laranja para todos. Jerônimo, que lindo! Gigrilô, minha lindeza de hoje à tarde, a minha admiração só aumenta, é recíproco. Deixa eu aproveitar e chamar todos vocês, hoje às 17h17, um momento tão numericamente expressivo quanto
11 horas do dia 1º de novembro, a gente estará com a Gi Grilô no @Zumbido no Ouvido, fazendo a live comemorativa do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Ela que teve um caso de cura já faz tempo também e virou uma onda de propagação enorme aqui no Instagram, nas redes sociais, ajudando pessoas a se curarem. Então, às 17 horas e 17 minutos, estamos juntos de novo, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui agradecendo demais essa oportunidade de estar com vocês hoje, tá bom? Um bom domingo, um bom novembro laranja. Ajudem no que vocês puderem. Postem as coisas com a hashtag Novembro Laranja, marquem a gente ou façam chegar até mim de alguma maneira. Estou absolutamente receptiva, tá bom? E Novembro Laranja, a plaquinha que a Jaci fez pra gente, cheia de gratidão, tá? Por todos vocês e, como não poderia deixar de ser, pela minha equipe linda, maravilhosa. Então, esse é só o vídeo 1 do Novembro Laranja. A gente se vê mais tarde. Beijo no coração. Tchau, tchau.